Eu sou João José Bigarella, professor da Universidade Federal do Paraná. Eu ganhei o título de professor catedrático, o título mais importante de professor emérito, que recebi há uns anos atrás, e também vários prêmios da Sociedade Brasileira de Geologia, prêmios aqui da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal. Éramos poucos, e no tempo tinha o professor João Ludovico Weber, que eu apreciava muito, e tinha também o professor Castro, que também as aulas dele eu gostava muito, professor de física também. E na escola de química, o mesmo professor Castro lecionou lá. No tempo da escola das ciências químicas, tinha a filha de um professor, Ivete Zanello, que depois casou com Andy Jacob. E nós éramos poucos, e na escola de química a maior parte deles faleceu. Mas tinha, assim que a gente se dava bem, normalmente eram 2 ou 3, a gente sempre formava um grupo. A gente aproveitou, sem dúvida, mas eu sempre, comparando com o ginásio, eu achava que os professores no ginásio motivavam mais. Então, o curso na universidade, na época, ela, apesar de eu ter essa imagem assim um pouco diferente, motivou muito para eu fazer diferente. Eu comecei a lecionar como eu gostaria de ter sido ensinado para aprender, fazendo desenhos, projetando com o epidioscópio, imagens que eu pudesse, e também eu procurava levar os alunos para o campo, trabalhar no campo, para ver as coisas no campo. E na sala de aula, quando eu notava um aluno com muito interesse, eu convidava para ele estagiar no laboratório que nós tínhamos na universidade. Então vários professores, entre um que eu encontro seguidamente, o professor Henrique Pop, eu peguei da sala de aula, levei para o laboratório, sofreu um pouco trabalhando, mas tornou-se professor e escreveu agora, recentemente, a 3ª edição do livro de geologia. A pesquisa científica mostrou muito, está explicado nesse livro aqui, uma série de processos que a gente começou. Eu falava muito em casa, aí eles também me preocupou que precisava ter movimentos públicos assim, que levassem a pessoas ficarem reunidas para começar campanhas de defesa. E mais tarde, quando eu dei um curso da DESC em Curitiba, o Coronel Paixão ficou bastante impressionado com as imagens que eu mostrei, o que iria acontecer e o que aconteceu com o desmatamento, principalmente. Ele sugeriu que aquele movimento ambiental se tornasse um movimento de educação e defesa ambiental. Aí começou a DEA. Eu fiquei um tempo na DEA, até um pouco mais adiante da década de 80,
quando surgiu logo depois a fundação, que tem meu nome. Quando a gente começou a publicar muito, a gente começou a receber muito convite do exterior. Então eu acabei fazendo 5 expedições à África para fazer o trabalho de paleogeografia e trabalhar muito na migração dos continentes, usando um método que nós mesmos criamos. Então tem toda uma história envolvendo essa parte da pesquisa ambiental, a interpretação de paleoambientes, né? No Parque de Vila Velha, quando o Dr. Mack estava trabalhando em Vila Velha, fiquei um mês acampado lá, também auxiliando o Dr. Mack no trabalho de campo. Com isso, eu passei também 4 anos na Unesco, num programa internacional de correlação geológica, que me tornou uma espécie de um professor cacheiro viajante, que me levou em todos os lugares do mundo. E esse trabalho na África, por exemplo, foi publicado na África do Sul e também na Alemanha. Trabalho sobre esse afastamento dos continentes com o método que a gente utilizou. Porque para mim, a universidade, a função primordial é o academismo, é a busca do conhecimento através da pesquisa, para o país se tornar independente do exterior e não buscar enlatados que vêm de fora e querer aplicar aqui, que muitas vezes torna-se um fracasso. Então, eu também visitei países da Ásia, trabalhei um pouco lá, e na Índia, na Tailândia, Malásia, onde eu fiz uma conferência, dei uma conferência sobre fragilidade ambiental, em 80, e logo em seguida fui dar na Austrália, também em 81. Tem muitos templos budistas na Ásia, então a gente vê Buda sentado com muitos braços. Então, para mim, e o coração do Buda, que seria o conhecimento. Então a universidade é como um Buda que deve ter muitos braços estendidos. A universidade é preparar, trazer o conhecimento para ensinar para os alunos, para eles transmitirem. A década de 50, 60, 70 foi uma década áurea para a universidade, que ela saiu de um ponto e tornou-se conhecida em todo o planeta. Então, os trabalhos da universidade eram citados nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. Bom, eu gostaria que houvesse vamos dizer, repensar como a universidade deve ser. Ela voltar a ter, como ela já teve no período de 50, um conselho de pesquisa que fornecia recursos para professores fazer pesquisas e fazer com que ela se torne aquele coração acadêmico que busca o conhecimento e favorece o país. Isso é o que eu acho fundamental.